Glórias a ti, Senhor, tu que és santo, Pai, tu que és bendito, tu que és Jesus, o absoluto. Te damos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração a ti seja dada, Senhor, Rei dos Reis, Príncipe da paz, Leão da tribo de Judá, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, o Deus de nossas vidas. Nos consagramos a ti, nos rendemos a ti, declaramos que nós somos tuas. Nossa mente, nosso coração estão cativos agora à tua voz. Espírito Santo, fica à vontade, fala conosco, ministra-nos, tira as escamas dos nossos olhos, tira todo empecilho. Tudo, Senhor, que não nos deixa entender a verdade, tudo que não nos deixa chegar até a ti, tudo que não nos deixa entender a mensagem. Tira agora, Pai, todo empecilho, derruba, Senhor, essas muralhas, tira o tampão de nossos ouvidos, que possamos ter clareza, Pai, que possamos ter sabedoria, discernimento espiritual da Tua palavra, em nome de Jesus, nome de Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias. Glória a Deus, amada, pela sua vida, você é muito bem-vinda, estamos aqui no Devocional Hebreus capítulo 5, e aí, vamos lá? O 5 é uma continuação do 4, né, que estava falando sobre Jesus ser o sumo sacerdote. A gente tem visto muito isso aqui no livro de Hebreus, que é justamente para nos enfatizar quem é Jesus. Você sabe que muitos judeus até hoje não acreditam em Jesus e naquela época muito menos. Então era necessário que a gente entendesse até desde as profecias do Antigo Testamento quem é Jesus, né? Para que ele veio, qual o propósito da sua vinda e declarar quem ele é, que está acima dos anjos, acima de nossas vidas, acima de todo o nome. É o nome de Jesus. Jesus é o absoluto, Jesus o absoluto. Essa camisa aqui faz parte da minha geração, a geração a qual eu faço parte, né? Sou discípula de Patrícia e Luizinho, que o nome da nossa geração é Jesus o absoluto, porque nós temos convicção de quem Jesus é, absoluto em tudo. Amém? Então vamos lá, capítulo 5 do livro de Hebreus. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. E por isso ele precisará oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. E da mesma forma Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse: Tu és o meu filho, e hoje te gerei. E diz no outro lugar: Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A gente está vendo aqui, né, sobre Jesus ser o grande sacerdote, o sumo sacerdote. Durante os seus dias da vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àqueles que o podia salvar da morte. Sendo ouvido por causa da sua reverente submissão, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação, eterna para todos que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Bom, aqui parece com Paulo. Essa exortação aqui parece com Paulo. Uma cajadada parece com Paulo. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Dá instrução a respeito de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição de mortos e do juízo eterno. E assim faremos, se Deus o permitir. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo
experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus. Você sabe, toda vez que a gente peca, a gente crucifica Jesus, né? Misericórdia. Está falando sobre justamente essa diversidade contra a apostasia. Se uma seguidora de Jesus Cristo significa tornar-se mais e mais semelhante a Ele, permitindo que seu Espírito nos transforme naquilo para que fomos criadas. Então a gente foi criada para a honra e glória do Senhor, né? Toda vez que a gente quer se parecer com Jesus, a gente precisa estar parecida com Ele. O Espírito Santo vem e nos conduz para o nosso propósito, o propósito original para que nós fomos criadas. Toda vez que a gente peca, né, a gente crucifica de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve, porque quando a gente cai em pecado, começa a apontar, né? Ali não é crente, ali não é seguidora de Jesus, não vive indo para a igreja, fica ali louvando e tal, e tá fazendo isso, e tá fazendo aquilo, e não sei o que. Então é uma desonra pública, a gente crucifica Jesus publicamente. Lembra a vergonha que ele passou, a humilhação que ele passou? A gente faz isso de novo. Misericórdia. Pois a terra que absorve a chuva que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Misericórdia, Jesus. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Deus, ele não tinha por quem jurar, né? Não existe ninguém superior a Deus. E ele fala, Abraão, eu juro por mim mesmo. Ele fez isso, Deus jurou por ele mesmo, Abraão. Dizendo, esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Amém, glória a Deus. A promessa, né? Teve o filho da promessa, que foi Isaac, que aí veio uma multidão de povos. E nós somos descendentes hoje de Abraão por causa de uma promessa que Deus fez por ele mesmo. Abraão, eu juro por mim mesmo que você vai ser um pai de multidões. Estamos terminando, tá bom? Os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento para que, por meio de duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança e a nós proposta. Temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. É impossível que Deus minta. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não mente, Deus é fiel. E glória a Deus por isso, pela fidelidade dele, né? Que é a nossa misericórdia. Precisamos aprender a sermos fiéis a Deus. Se a gente consegue ser fiel a Deus, a gente consegue ser fiel a pai, a mãe, a esposa, a filha, a qualquer pessoa, sabia? Quando você começa a se relacionar bem com Deus, você começa a se relacionar bem com as outras pessoas também. Sabe? Porque a sua relação com Deus começa a entrar ali em um alinhamento, aí você começa a se alinhar com as outras pessoas. Por isso que quando a gente vê pessoas que não conseguem se socializar, se comunicar, ter conversas, ter amizades sadias,
ela também não tem um bom relacionamento com Deus, ela de repente nem tem relacionamento com Deus. Eu percebi em mim que eu tinha grandes problemas de me relacionar com as pessoas. Eu comecei a perceber que eu precisava de tratamento, de cura. E quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu comecei a conseguir me relacionar com as pessoas. Então imagina só isso, e é realidade. E eu tento cada vez mais me relacionar bem com as pessoas. Eu ainda tenho dificuldades, ainda estou em processo. E eu preciso alinhar o meu relacionamento com Deus, para começar também a me relacionar bem com as pessoas. Então glória a Deus pelo tratamento, pelo processo, é dolorido, demora, mas Deus trata e Deus cura. E eu já creio e profetizo na minha cura, em nome de Jesus. Grande beijo. Se você tem algo aí que Deus também está tratando, escreva aí nos comentários. Se puder, dê o testemunho já.